Mais Saúde, programa de saúde da Terceira Via, recorda no segundo bloco a questão anterior que foi levantada. Quais são os melhores efeitos da terapia de reposição hormonal? Os melhores efeitos estão relacionados aos eventos que a gente chama vasomotores, isso tudo com grau de evidência nas pesquisas que a gente chama A, né? Que não deixa dúvida. Então, em relação aos eventos vasomotores, que são as ondas de calor, né? Que isso compromete muito a qualidade de vida. A gente sabe que com a reposição hormonal, aproximadamente 60% a 80% das mulheres terão os fogachos, né? Que são os fogachos, né? Que comprometem a qualidade de vida. E o que a gente... E como é essa resposta? Ao fazer a reposição hormonal, a gente diminui esse sintoma em 80%. Em 80%. Tá? Aí que vem a coisa. Se for uma paciente que tem contraindicação para reposição hormonal em relação ao evento que é muito forte dos fogachos, a atividade física ela consegue diminuir os fogachos em 40%. Então, e se os dois fatores forem somados, tem ação sinérgica? Tem, vai realmente, além de efeitos protetores contra os efeitos colaterais da reposição hormonal. Que então interessante. É fantástico. Se eu associar, praticamente o paciente não terá os fogachos. Israel, na verdade, a atividade física começa a ser incluída em praticamente quase todas as atividades de proteção à saúde, não é? É verdade. Não adianta, né, pode estar usando, né, medicamento para diminuir colesterol, fazer reposição. Se não tiver atividade física, não adianta. É igual uma casa, né, que pode fazer uma casa novinha, né? Se não estiver mexendo as portas dobradiças em ferrugem, que são nossas articulações, né? Vem a osteoporose, em tudo. A casa acaba, né? Então você vê, por isso que a atividade física... O automóvel acaba mais na garagem do que sendo usado. Isso é verdade. E se você deixar perto do mar, então... Destrói mais rápido. Então, o fogacho é uma delas. A outra são as alterações que a gente chama urogenitais, né? Que é a bexiga hiperativa, né? Que a mulher às vezes tem que sair correndo para urinar. A incontinência urinária, paciente por menopausa pode perder urina, né? A atrofia vaginal, que a paciente não tem interesse em ter relação, porque tem dor durante a relação, né? Tem dor, diminui a libido, tá? E tem a outra coisa também de infecção urinária de repetição. Às vezes o clínico ou o urologista está tratando a infecção urinária e está voltando, aí faz todos os exames e nada. Era só fazer um tratamento, e quando é uma alteração urogenital, essas alterações, pode ser tratado com uma reposição de efeito só local, que existe um creme com substâncias que melhora isso daí, né? Até a perda urinária. Então, quando chega, eu já recebi vários pacientes assim, com infecção urinária de repetição por falta da reposição hormonal. Perfeito. Então, nós temos como primeiro efeito importante na qualidade de vida da mulher a diminuição do número de fogachos, daquelas sensações de calor. E com isso tudo melhora a qualidade de vida. A mulher passa a ter mais disposição, a pele fica mais brilhosa e sedosa, o cabelo passa a ter brilho, né? Ela tem muito mais disposição. Tem pacientes que, às vezes, em uso de antidepressivos, que, na verdade, não era para estar usando antidepressivo, era para estar fazendo a reposição hormonal. Eu já consegui tirar várias vezes, né, antidepressivos com a reposição. Paciente que, no quadro todo, era nítido que a deficiência era hormonal. Né? A gente conseguir dor articular, dor muscular, paciente tem um sono muito melhor. Tem paciente que está fazendo uso que não quer parar, não quer. Né? Ela fala, não vou parar não, porque está certo, né? Não basta estar vivo, tem que ter qualidade de vida. E isso é comprovado, melhora a qualidade de vida, né, absurdamente. Agora, doutor Israel, durante um tempo, a terapia de reposição hormonal foi questionada pela possibilidade de efeitos adversos, entre os quais se incluíam doenças cardiovasculares, câncer de mama. E eu pergunto, tem procedência essas afirmações ou essas suspeitas, ou, para sermos mais brandos, essas cautelas? Tem. Existem as contraindicações, né, que a gente chama aqui, absoluta, quem teve câncer hormônio dependente, como um câncer de mama, né, um câncer
de alguma glândula em si, né? O de endométrio está contraindicado a reposição. Quem tem algum evento, teve alguma veia entupida, né, na perna ou em outra parte, que a gente chama de eventos tromboembólicos, são contraindicação. Daí falar que aumenta esses riscos, eu vou comentar, né? Em relação ao câncer de mama, aumenta o risco de câncer de mama? Falar em aumentar o risco, causar o câncer, a reposição hormonal não causa câncer. Né? Claro. A gente chama que ele não causa um dano lá na célula mesmo, que a gente chama de DNA. Ele pode acelerar ou antecipar o câncer, que a gente chama de carcinocinético. Ele acelera, ele antecipa. Só que todas as pesquisas colocam as mulheres que tiveram um câncer antecipado pela reposição hormonal, as taxas de cura e as taxas de cura foram melhores e a taxa de mortalidade diminuiu. Morreu-se menos mulher porque detecta mais no começo, né? Então, isso é tudo muito importante. E o estudo mais recente, agora de 2014, mostra que dependendo do período em que faz a reposição, você tem uma diminuição, na verdade, quando usa só estrogênio, do risco do câncer, de ter mais casos de câncer de mama. Né? Para mim até foi uma surpresa, né, que os estudos mostravam. O grande problema é a associação, na verdade, o maior problema é a associação do estrogênio com a progesterona, que são os dois hormônios que são usados. Por que tem que usar, às vezes, a progesterona? Mulher que tem útero precisa da progesterona, estrogênio e progesterona, por causa do risco de sangramento e até aumentar, aí sim, poderia, né, acredito que poderia aumentar o risco de câncer de endométrio. Né? O endométrio é o revestimento interno do útero, né? Não é igual de colo. Então, poderia levar isso. Então, precisa dessa associação. Essa associação que não é tão adequada. Mas existem várias formas de fazer reposição do jeito que esse risco seja evitado. A questão é saber realmente fazer a reposição, né? Mas não aumenta o risco de câncer de mama. Eventos também de alteração de coagulação, de embolias, né? de trombose, ele tem esse risco maior quando é associado, estrogênio e progesterona. Né? Mas tem muitas formas de fazer, né, que não vem o caso aqui eu falar, porque deve procurar-se um médico para fazer a reposição, né? E se for para a internet, vai encontrar um montão né? O Dr. Google, para ele a medicina é fácil, se acha que lê já pode usar e não é assim, né? Então, em relação a câncer de mama, né, só o estrogênio não aumenta risco, né? Até pode diminuir. O estrogênio e a progesterona pode aumentar. Os eventos tromboembólicos, o que eu faço sempre quando estou fazendo reposição hormonal? Eu praticamente só faço a reposição hormonal se o paciente me prometer que vai fazer atividade física. Fazendo atividade física, eu neutralizo um provável efeito, né, que se tiver, estaria sendo compensado pela atividade física, né? Porque a trombose, a embolia é mais propensa quem a ter, né? Quem não faz atividade física, obesidade, né, o sedentarismo em si eleva. O próprio fator idade, a partir dos 60 anos, o risco de eventos tromboembólicos são muito maiores do que em um paciente de 20 e poucos anos, né? O próprio fator idade. Isso significa que a terapia de reposição hormonal tem um limite de idade no qual deve ser praticada, ou seja, de que a partir dos 60, 62 anos já se deveria evitar? Ótima pergunta. O que diz os estudos atuais? Os estudos antigos também faziam reposição hormonal até os 90 anos. O que sabe em termos de doença cardiovascular? Depois que a placa de gordura está lá na artéria, se fizer a reposição hormonal é prejudicial. Quem já teve uma coronária lá, um problema no coração, que a gente chama coronariopatia, não deve fazer reposição hormonal. Então, a reposição hormonal hoje é preconizada fazer entre os 50 e 59 anos, ou seja, antes dos 60. Né? Aí sim que vai ter todos os benefícios sem elevar os riscos. Né? E a gente sempre avalia risco-benefício. Né? Risco-benefício, isso que é importante. Né? Eu, particularmente, eu não faço uma reposição hormonal para quem tem uma história muito forte de câncer de mama na família, senão ele vai achar que foi a reposição que causou, mesmo não sendo. Então, eu procuro evitar e usar outras alternativas, né, que não a reposição. Mas, em relação a essa parte cardiovascular, e foi um dos grandes motivos das controvérsias, foi exatamente reposição hormonal e doença cardiovascular. Né? Que a gente dizia que na reposição ela protegia, né, os 50% a 75%. E não era só a reposição.
Terminamos aqui o nosso segundo bloco e voltamos em seguida com mais saúde, o programa de saúde da Terceira Via.